A Visita é mais um filme do cultuado diretor dos gêneros de terror M. Night Shyamalan e conta a história de dois garotos que nunca conheceram os seus avós, onde por sua vez a mãe dos garotos, Loretta Jameson, recebe uma mensagem dos velhinhos pedindo para conhecer os filhos, onde aproveitando o ensejo ela decide despachar os pirralhos para a casa dos velhinhos para poder aproveitar uma semana inteira em um cruzeiro com seu novo namorado. E o fato todo é que Loretta Jameson, a mãe dos dois garotos que vão viver de verdade a trama, estava exatamente 15 anos sem conversar com os pais, como eu disse ainda há pouco, por conta de uma briga muito grande familiar que aconteceu no passado. E empolgada com esta ideia, a filha mais velha Becca, de 15 anos, decide gravar um tal de um documentário sobre esse drama familiar, começando com as primeiras cenas, onde nós vamos ver no filme a entrevista com sua própria mãe, até desembarcarem na casa dos bons velhinhos e começarem a gravar toda a trama. Por aí já dá para adivinhar que nós teremos mais um filme found footage, ou seja, bem ao estilo Atividade Paranormal. Eu confesso para vocês que quando eu vi isso, eu praticamente não acreditei e perguntei para mim mesmo, até tu, M. Night Shyamalan, entrando nessa? A verdade é que esses filmes, estilo Bruxa de Blair, e que depois Atividade Paranormal deu o corpo definitivo para esse estilo, já tá dando no saco de cada um. E eu acredito que para alguns filmes funcionam, outros não. E o M. Night Shyamalan, ele não tem essa proposta, ele não é o estilo dele propriamente dito de fazer filmes de terror tomados por essa pegada. O cara é criativo, já foi chamado de gênio, já foi chamado de visionário, e agora na verdade a impressão que dá é que ele está querendo realmente entrar nas ondinhas para aproveitar o mercado. Mas na medida que os garotos começam a passar os primeiros dias com seus avós, começam a notar que ambos não batem muito bem da bola e têm costumes muito estranhos, principalmente quando os meninos são advertidos pelos avós a não saírem do quarto após as 21h30, o que começa a causar justamente toda a intriga. Tem uma entrevista no próprio canal da Universal Pictures, onde o diretor diz que ele preferiu trabalhar com atores não muito conhecidos do grande público, a fim de que pudesse provocar, digamos assim, um impacto ainda mais surpreso para o filme. Mas o grande X da questão não tem nada a ver com os atores. Eu até que gostei da atuação deles, e principalmente da atriz que faz a avó dos garotos. É ela realmente que vai dar toda aquela síntese de terror e suspense, e principalmente um tom muito sinistro durante as suas aparições, onde ela começa a fazer várias e várias loucuras ao decorrer de todo o filme, pegando os garotos de surpresa em muitas das cenas. Mas um outro ponto negativo é que as três principais cenas muito boas do filme, o M. Night Shyamalan acabou colocando justamente no trailer. É aquela mania, igual eu comentei outro dia aqui, de Invocação do Mal. Você pega aquelas cenas que realmente podem te levantar da cadeira quando você está assistindo o filme, mas você não vai fazer isso porque você já sabe o que vai acontecer na sequência. O filme ele não deixa de ser exatamente interessante. Ele é sombrio, macabro, em alguns momentos envolvente, e sim, tem aquela leitura que o diretor consegue dar em seus filmes. Ou seja, durante o transcorrer da trama você quer saber exatamente o que está acontecendo. Você fica se perguntando o que esses velhinhos xaropes estão aprontando de verdade. O que eu senti falta na verdade foi de uma boa trilha sonora, pois quando você tem uma boa trilha sonora dentro de um filme de terror, isso acaba te envolvendo mais e mais dentro da trama. Isso vai te deixando cabreiro e vai conseguindo colocar aqueles medos, mesmo em cenas que não existem aquele teor exatamente fodástico para você levar um susto. Mas talvez a desculpa de tudo isso realmente foi por ele ter levado essa desculpa do found footage, ou seja, o documentário que estava sendo feito pelos próprios garotos que estavam ali na casa. Porém, uma pergunta que não conseguiu sair da minha cabeça é que os garotos da trama fazem parte de uma classe média baixa. Afinal de contas, em uma das próprias cenas, a mãe deles acaba dizendo que trabalha como caixa no Walmart, isso e aquilo, e logo de cara os garotos vão ter duas super câmeras para produzir esse documentário de família. Um documentário apenas para mostrar como estão vivendo seus avós hoje. A Visita é um daqueles filmes que eu não tenho, sinceramente, muita vontade de assistir ele pela segunda, terceira, quarta vez. Diferentemente como foi o Sexto Sentido, né, que é a grande referência da carreira do diretor, quando eu assisti simplesmente 7 vezes e 5 vezes no cinema, pois ele naquela época ele nos deixava
dava pistas para nós irmos procurando. E a partir do momento que você começava a ver as reprises do filme, você começava a observar, puxa, ele deixou essa ponta aqui, ele deixou essa ponta ali. Na Visita nós não vamos ver isso. Ele é um filme muito deglutido já realmente. Eu até tenho uma seguinte opinião sobre o trabalho do diretor. Eu acredito que ele já se viciou em escrever roteiros, escrever histórias e dirigir o filme de uma forma que nós já conhecemos. Não que o cara seja um cara que esteja em declínio, ou seja um mau diretor exatamente, mas já está na hora do M. Night Shyamalan mudar as suas releituras quando ele vai fazer uma proposta de filme. Hoje o James Wan, por exemplo, ele se tornou um diretor versátil, porque ele dirige filmes de terror com muita maestria, ao mesmo tempo que ele pega, por exemplo, um filme de aventura, por exemplo, para dirigi-lo com a mesma maestria. Ou, por exemplo, num outro filme de terror que ele vai dirigir, ele não segue legitimamente aquele teor de direção, né? Aquela linha de direção. Agora o M. Night Shyamalan, ele tá parecendo que é um cara que ele não se reciclou, ou seja, ele só sabe fazer filmes naquele segmento de roteiro, naquela linhagem de direção. Tá na hora realmente dele mudar um pouquinho. Se não mudar, vai começar a ficar obsoleto, como já está ficando no meu ponto de vista. Antes de terminar, eu gostaria de dizer que eu não considero A Visita como um filme de terror, e sim como um filme de suspense razoável para você assistir, se é que você gosta do gênero. A intenção de querer pegar carona no gênero de atividade paranormal, na minha opinião, não funcionou. Era melhor que o diretor tivesse seguido seus próprios instintos e tivesse dado muito mais valor realmente às suas origens. E se você tem alguma pergunta sobre o filme, alguma colocação, ou até mesmo se você já tenha o assistido, deixe aqui nos comentários para que nós possamos interagir, sempre como nós fazemos aqui no Cine Bobagens e Videotapas. Também não esqueça de deixar o seu joinha, principalmente se você ainda não está inscrito, o que você está esperando? Inscreva-se já! Um grande abraço, pessoal!